verso 1, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém? Cara, você tem que vibrar com a palavra de Deus, cara. A palavra de Deus é algo que você tem quando você lê, sabe? Ou ela te dá um nó no estômago, ou você vibra com ela. Não adianta você só ler por ler, ela tem que mexer com você. E esse texto, ele mexe com a gente, porque ele começa falando que o Senhor é o nosso pastor, e não nos faltará mais nada. E ele termina falando que vai ter uma mesa diante dos nossos inimigos, e nós vamos vencer, tipo aquela música, né? Quem me viu passar na prova, não, né? Tá ligado? Né? Então, não é bem assim, né? Mas tudo bem. E esse texto aqui, a gente começa a ler ele, e eu quero trazer o entendimento para você, do real sentido do que esse salmista está querendo falar. Esse texto de Salmos 23, ele está falando de um amadurecimento do cristão, ou seja, do amadurecimento de uma ovelha que ela vai ir até um certo ponto. E geralmente a gente pensa o Salmo 23 a partir de um entendimento que nenhum que vai nos faltar. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a maioria das versões que a gente tem. Só que no original ele fala que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, Ele não faltará. Então não está dizendo a respeito de um que vai me faltar. Não vai me faltar coisas, não vai me faltar recurso, não vai me faltar família. Não é um que vai me faltar, é um quem que não faltará. Então quando a gente lê esse texto, a gente olha para esse texto num ponto de vista não daquilo que nós queremos, mas daquilo que nós nos tornaremos. Então você precisa olhar para o Salmo 23 e olhar para ele no sentido de que o que esse salmista está querendo nos induzir ou nos conduzir. E aqui, cara, eu anotei algumas coisas, e quando ele fala que ele não faltará, ele está dizendo que nós seremos alguém que estaremos preparados para o momento de que nós vamos estar em algum lugar. Então, não é que eu tenha alguma carência, não é algo que vai faltar para a minha vida, mas ele está dizendo, diz respeito de algo que eu me tornarei, e a partir do momento que eu me torno, nada mais me faltará, a ponto de eu ser aquilo que as pessoas precisam que eu seja, uma resposta para a sociedade, uma resposta para um grito, como falei semana passada, sobre propósito. Você é uma resposta para um grito que há dentro de você. E existe um grito na sociedade que está pedindo e clamando por você, mas nós estamos aqui sentados, muitas vezes, esperando que o Senhor faça algo. Então, eu não vou mais ser abençoado por natureza, né? Então, eu vou ser um abençoado por natureza, porque eu não vou mais estar, em momento algum, pensando em ser abençoado, porque eu já estou abençoado, eu já fui abençoado por Deus. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Porque Ele te resgatou, querido, você não precisa fazer mais nada. Você já é um abençoado, você não fica esperando que alguma coisa aconteça. Então o Salmo 23 é uma trajetória de uma ovelha que começa lá no pasto, mas ele termina na casa do seu Senhor. Ou seja, ele termina numa mesa. Guarde isso no seu coração. Esse salmo é um salmo de amadurecimento, de uma ovelha que começa no pasto, mas que termina na mesa. E como que uma ovelha ela pode passar do lado de fora para casa para o lado de dentro da casa? Como que uma ovelha ela vai cumprir seu propósito? Quando ela vai ser comida. Quando ela vai ser o alimento. A função principal da ovelha é tornar-se carne. Então o salmista está dizendo o seguinte, ele começa falando de uma ovelha que ela está lá no pasto, que é uma criança, que está celebrando a satisfação de que tudo vem para ela, porque aqui o salmista está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso. E nós temos que entender essa declaração de uma forma pedagógica nessa trajetória de amadurecimento da nossa vida. E nesse contexto ele começa fazendo com que a gente entenda que quem está deitado num pasto verdejante? Quem é aquele que fica deitado naquilo que come? Um bebê é aquele que fica deitado naquilo que come. O bebê ele fica no colo da sua mãe e de repente ele acorda, ele chora e a mãe dá o peito para ele.
Então a gente precisa olhar para esse texto, cara, nesse nível de amadurecimento da nossa vida. Alguns de nós aqui estão nesse nível, que estão ainda deitados, e o Senhor, Ele está ali conduzindo para as águas tranquilas, que as coisas vão ser tudo tranquilo na sua vida, algumas dificuldades não terá, porque o Senhor está ao seu lado, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, me conduz por águas tranquilas. Então quando você entra no Evangelho, você começa a andar com Jesus, você começa a perceber algumas coisas na sua vida, que elas são tranquilas, que elas são boas, que você tem o alimento, que não tem turbulência. Quem está entendendo? Então, o bebê é aquele que já está em cima da comida. Ele nunca vai beber uma água turbulenta. Mas esse período da infância é um período que ele passa logo. Que logo ele tem um fim. E eu estava comentando com algumas pessoas a respeito disso, sobre esse texto. E eu lembro de uma pessoa que ela me falou assim: Rafa, então eu acho que eu entendi errado, porque essa fase da criança, ela passa logo, daí depois a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor nos conduz por um caminho de dificuldades. Aqui o texto, aqui o Salmo, ele diz assim, aqui no início ele vai falar assim, ó: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí eu comecei a falar sobre isso, que a gente vai passando por lugares que o Senhor nos conduz. Eu estou passando nesses últimos meses, por alguns lugares que o Senhor está me conduzindo para apertar a minha vida para um nível maior de amadurecimento, para que eu possa compreender coisas que até agora não compreendi. E talvez o Senhor, quando Ele vai querer tirar você do seu ambiente de meninice, do seu ambiente de criança, da sua imaturidade para uma maturidade, vai passar por um processo de aperto, um processo de dificuldade, que é o Senhor que está te conduzindo. Ele me coloca nesse lugar. E aí, uma das pessoas me falou assim: Rafa, então eu estava crendo errado. Estava crendo errado a respeito disso. Entenda uma coisa, você não estava crendo errado. Tem coisas que nos conduziram até aqui, mas que não vão nos levar adiante. Tem coisas que a gente viveu na nossa vida até agora que não tem capacidade de nos conduzir para outros lugares. Nós precisamos compreender isso. Deixar momentos de ser menino e tornar-se maduros. Ninguém está crendo errado, até porque a vida não é feita de certo e errado. A vida é feita de bom e o que é mal. Então às vezes eu tenho um certo que deixou de ser bom. O diabo, ele não quer te ensinar um errado, ele quer fazer você perder o propósito daquele que é certo, para que o certo deixe de ser bom. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, ele fala: para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Não está dizendo para que seja a certa, ele está dizendo para que a gente possa experimentar qual seja a boa vontade de Deus. Então tem pessoas que hoje estão vivendo uma boa coisa, e a gente começa a discutir algumas coisas no sentido de: será que isso é certo? Será que isso é errado? Sendo que nós precisamos olhar para aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que agora faz sentido ou não faz sentido. Por exemplo, uma criança tomar uma mamadeira é bom? Se ela está com sede, quer mamar, ela toma mamadeira, certo? Isso é bom. É certo? É certo. Agora, um adulto com 37 anos toma uma mamadeira, é errado? Não. Não é errado. Só não é mais bom. Não faz mais sentido. Você entende que tem gente hoje que está na igreja e está tomando uma mamadeira ainda? Que tem gente que está andando no evangelho com 50 anos de crente e ainda tomando uma mamadeira, porque está esperando que o bom pastor te leve nas águas tranquilas. Sendo que ele está te preparando para um ambiente onde você vai morrer, onde você vai passar por um lugar onde você será um alimento. Então, não é que é certo ou errado, continua sendo certo, só que não faz mais sentido. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que eu posso fazer, mas não convém mais que eu faça. Aí a gente fica naquela discussão de que beber é certo, beber é errado, não se embriagar, não tem a ver com isso, querido. Tem a ver com: é bom? O que você está construindo? Para onde que você está indo?
qual é o propósito da sua vida. Então o diabo ele não quer fazer com que você tire o foco. Ele só quer que você faça com que aquilo que é certo pare de ser bom. E a discussão dentro da igreja é, será que é certo? Só que não é mais bom. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente está tentando mudar o comportamento das pessoas em vez de transformar o entendimento delas. Aí elas vêm para a igreja, mudam o comportamento, mas não amadurecem o entendimento. E ela passa de um errado para um certo, mas não continua experimentando o que é bom. Lá fora nós tínhamos o que era errado, então eu venho para a igreja e não faço mais o que é errado. Mas eu não estou fazendo aquilo que é bom. Para mim o leitinho no início era bom, mas agora não dá mais. Quem está entendendo? Então é por isso que o salmista está dizendo que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então eu me tornarei uma pessoa completa nele. No momento que eu consigo olhar para Cristo nesse sentido, eu vou amadurecendo em certas fases da minha vida e vou avançando. Não fico mais parado. Por isso que o período da infância ele dura muito pouco. Então Deus muito rapidamente faz você sair de uma condição tranquila, infantil, em que eu estou desfrutando de tudo, e Ele me obriga ou me faz andar por um lugar que vai me tornar uma pessoa mais justa. Entenda que a fé, ela só é fé quando ela é para o outro e não para você. Fé não é a condição que eu tenho para mim mesmo. Fé é a condição daquilo que eu tenho para com o outro, daquilo que eu já recebi. A fé não é para alimentar as expectativas do que eu posso receber. A fé é para alimentar a certeza do que eu já tenho. Ei, a gente vem para a igreja e a gente acha que vem buscar a Deus para ter uma resposta daquilo que a gente precisa, sendo que Ele já deu todas as respostas. E aí a fé que eu tenho não é apenas para mim ficar alimentando uma expectativa, mas ela é uma fé que eu vou ter a certeza daquilo que vai acontecer. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então o Evangelho e as promessas de Deus não são para alimentar a minha expectativa do que Deus tem para me dar. O Evangelho e as promessas de Deus são para alimentar a convicção que Ele já me deu. Portanto, o que é que eu tenho para oferecer a partir de agora? E aí, é nesse ponto que a gente começa a falar. A fé, ela não vai formar um crente. A fé vai formar um justo. A gente vem para a igreja, a gente fica acreditando que nós estamos indo para cá para nos tornarmos crentes em Deus, para acreditarmos naquilo que Deus tem. E aí a gente coloca a nossa fé nisso, mas a nossa fé não é para nos tornar crente. Porque crente até o diabo é. A fé é para nos tornarmos justos. Hebreus 10:38 fala: todavia, o meu justo viverá pela fé. Então a fé não é para te tornar mais crente no Senhor. A fé é para te tornar justo. A fé não é para desfrutar do benefício de ser crente. A fé é para enfrentar o sacrifício e para fazer justiça. Então, o Vini falou aqui, eu sabia que ele ia falar isso, e ali com o Mauro falou que nós temos um recurso para nós como igreja, no mês, para nós poder usar sem ter que pedir para a igreja matriz, que é a rede em Chapecó. E o Mauro falou assim: ó, Rafa, eu vou usar desse recurso para pagar o retiro daquelas pessoas que não tem como ir, que gostariam muito de ir. Eu falei: não. Porque quando a gente fala de oferta, eu não falo mais... A gente fala para os novos, a gente faz uma palavra de oferta. Mas na verdade, para quem é mais maduro, para quem está na igreja há muito tempo, nós não temos que falar de oferta. A gente tem que falar quanto que deu a dívida aí para nós dividir. Qual que é o custo disso aí? Mas a gente é tão infantil ainda, que a gente fica pensando que eu vou dar o meu dízimo e está tudo bem. Que eu vou dar uma ajuda de custo para a igreja, vou dar um recurso e está tudo bem. Não, e eu falei para o Mauro: não, eu vou pedir para a igreja pagar isso. Porque tem pessoas que querem estar e não conseguem, não tem recurso para fazer. Então a gente vai fazer o seguinte: cada um vai arrecadar um valor, quanto vai dar? Vai dar tanto, então vamos dividir o gasto aqui entre nós. Cada um dá 5, 10, o que pode, e vai pagar o retiro do outro. Porque isso é a comunhão. Isso é o sentar na mesa. Isso é o compartilhar. Não é aquilo que você tem. Porque quando Paulo chega para Corinto, ele fala o seguinte: vocês, a comunhão de vocês está fazendo mais mal do que bem, porque cada um está comendo o seu próprio pão. E aqui nós estamos chegando para trazer o pão. Hoje é dia de ceia. E o Salmo 23, ele aponta para a ceia. Então, quem tem que pagar o preço somos nós. Você que já está vindo, você que já está há tempo, você que já é crente velho que nem eu.
É nós que temos que pagar o preço. Quanto que deu? Dá tanto, então vamos dividir aqui. Falei semana passada sobre os 3 tipos de crente, né? Tem o crente dizimista, tem o crente aleluiado, o dizimista e o irmão. O crente aleluiado é aquele que ele, tipo assim, vamos comer uma pizza, todo mundo. Aí a hora que, tipo assim, ele é o cara da revelação. A hora que vai chegar a conta, ele tem que fazer uma coisa melhor do que pagar a conta. Ele tem que orar por alguém, tem que fazer uma visita, ele tem que ir para um monte, ele tem que, sabe? E daí ele sai antes da conta chegar, parece que tem uma revelação diferente. Aí tem o crente dizimista, que é aquele que ele, tipo assim, a pizza vai dar tanto, ele dá tanto e os centavos que dá, tipo assim, dá R$19,98, ele dá os R$19,98, porque é só aquilo. E tem o irmão. O irmão é aquele que daí todo mundo já pagou, e nem todo mundo pagou, porque alguns já saíram, ele olha e falou assim, quanto que deu o resto aí? Então vamos pagar. Então, querido, eu quero incendiar teu coração, amado, para que você não seja uma pessoa apenas que dá só aquilo que você está precisando, que está sobrando. Como igreja, querido, nós queremos fazer muita coisa nessa cidade, mas nós temos que olhar e dizer assim, ei, eu sou o responsável por isso aí. Porque se eu der R$1 de cada um de vocês aqui, nós pagamos, acho que pelo menos aqui uns 2 retiros de alguém. E todos enviamos alguém. Não é a igreja, não é a igreja, o Mauro, a igreja, o dinheiro da igreja. Não, somos nós que estamos enviando. Assim como pessoas foram enviadas para a casa de recuperação porque alguém pagou uma passagem de ônibus para o cara aí. Alguém pagou combustível. Você entende isso? Alguém levou, deu o seu tempo para ir até lá, deixou sua família para poder ir fazer esse trabalho. Então isso é ser igreja, amados. Quem está entendendo? Então o Salmo 37:25 fala assim, fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. A gente pensa que o justo ele nunca vai passar necessidade, querido. O justo ele vai passar necessidade, ele pode passar necessidade, ele tem que passar necessidade. Só que não é vergonha você passar necessidade. Não é vergonha você ter fome. Vergonha para um crente é não ter o que oferecer. O Evangelho, ele já nos deu tanta coisa, que a vergonha é quando alguém chegar até nós e nós não ter o que oferecer para ele. Talvez o que você tem para oferecer é recurso. Talvez tem outros que tem palavra, tem outro que tem tempo, tem outro que tem a limpeza. Eu sei lá. A vergonha para nós cristãos é quando alguém chegar do nosso lado e nós não ter o que oferecer. É alguém chegar para você chorando do seu lado e você gaguejar, porque não tem uma palavra de vida para liberar. Não é porque você está passando fome, não é porque você está passando sede, não é porque você está devendo conta, não é porque você está no vermelho, não, é não ter o que entregar. E glória a Deus pelo que Deus está fazendo na minha vida. E essa semana nós tivemos uma experiência absurda, eu e minha esposa, com um amigo que ele perdeu um filho. E o sonho dele era ter filho. Ele tem um sonho, o sonho era ter filho. Ele descobriu, fazia 2 semanas, e tinha descoberto que ele ia ter um filho. E ele estava de 7 semanas, e a esposa dele perdeu. Em 2 semanas ele tinha feito planos, em 2 semanas ele já tinha imaginado coisas, em 2 semanas ele tinha feito planos mirabolantes. E eu lembro que a gente chegou lá na casa e foi conversar com ele, e aí eu nunca perdi um filho. Eu não sei como é. Eu não sabia o que dizer para ele. E eu sentei na sala e eu comecei a ouvir ele falar. E aí eu lembro que dei uma palavra para ele. Ele falou, cara, comecei a questionar a Deus, por que comigo? Porque que eu cuido tanto das tuas ovelhas, eu cuido tanto dos teus. Aquilo me doeu o coração. E eu falei para ele assim, cara, Deus tem um propósito maior. Viva o seu luto, mas levante daí e vai viver aquilo que Deus tem para ti, cara. Viva o luto que tem que viver, mas levanta daí, mano, e vai viver aquilo que Deus tem, porque você tem o que oferecer, não é porque você está perdendo isso. Não é porque as coisas ao teu redor não estão dando certo, porque eu fui ferido por alguém, porque eu não consigo fazer tal coisa. Você tem o que oferecer, cara. Todos nós já temos a vergonha do Evangelho quando alguém pede para você fazer alguma coisa e você não tem o que oferecer, cara.
não é que você está passando dificuldade, não é que você não está com dinheiro na conta, que o teu carro estoura o motor, que a tua filha fica doente e você não tem o que oferecer. Você tem o que oferecer, querido. Você tem que entender, amado, aquilo que você carrega, porque todo mundo vai comer de você. As pessoas precisam se alimentar daquilo que você tem, da substância que há dentro de você. Então, entenda uma coisa, a fé não é para que você nunca tenha vergonha de ter fome, a fé é para que você não passe vergonha de não ter o que oferecer. Jesus teve fome, mas nunca teve falta de o que oferecer. A Bíblia diz que Jesus teve fome, mas ele nunca teve falta de o que oferecer. Mesmo com fome, ele continuou oferecendo até para o diabo. O Salmo 23 é o texto de caminhada que começa como criança, passa por um caminho de justiça, vai nos preparando para nós passarmos de ovelha para um cordeiro. Querido, Jesus, a Bíblia diz que ele foi mudo como uma ovelha para o matador, mas ele é o cordeiro de Deus que está assentada à destra do Pai, querido. Ele é o cordeiro de Deus que ele tira o pecado do mundo, é o cordeiro de Deus que ele passou como ovelha muda, sendo preparado para ser sacrificado até que ele se tornasse um cordeiro para ser sacrificado e tirar o pecado do mundo, amado. O verdadeiro cristão, ele pode sofrer angústia, mas a angústia dele nunca vai se tornar ansiedade. Ei, olha aqui para mim, você pode sofrer por angústias, mas você nunca pode sofrer por ansiedade, porque a angústia é a convicção de algo que vai acontecer, estou esperando que aconteça. A ansiedade é a incerteza daquilo que eu não sei o que vai dar. Então o cristão, ele pode sofrer por angústia da sua fé, da certeza que vai acontecer, mas nunca a ansiedade da incerteza. A fé e o medo é a mesma coisa. A fé e o medo é a mesma coisa, só que o medo é a fé na coisa errada. Falei para os jovens esses dias, tem coisas que elas existem, mas elas não são. A sombra você vê, mas ela não existe. Às vezes as pessoas estão botando muita fé naquilo que não existe, no medo. E o medo, ele serve para te paralisar. O medo não é porque você não tenha dúvida. Você pode até duvidar. Você pode até duvidar no meio do caminho, mas não fique parado por conta da dúvida. Você pode duvidar, mas nunca duvidar. Pedro, ele estava andando sobre as águas, ele olhou e ele começou a duvidar. Então ele afundou. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero, a certeza daquilo que eu não estou vendo ainda. Então nós vamos botar nossa fé em prática. E o Salmo 23:5 ele fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando eu era menino na fé, eu olhava para esse texto e eu pensava assim, cara, vai chegar uma hora que eu vou estar sentadão e Deus vai colocar tudo aqueles trairagem do meu lado, os caras que falaram mal de mim, que eu era viado, que eu não sei o quê, que eu tava louco, vai botar tudo do meu lado. E aí eu vou olhar para as pessoas e vou... Quando eu era menino eu pensava assim. E o texto está falando isso. Depois eu comecei a crescer um pouco mais, eu pensei, não vai ser assim. As pessoas vão estar sentadas do meu lado e vai haver uma reconciliação. Então eu vou poder perdoar, eles vão me perdoar, vão ver que fizeram errado, porque eles fizeram errado contra mim. Então vai, né? Só que quando você vai amadurecendo um pouquinho mais, você vai percebendo que não é isso que Jesus está falando. É isso que o salmista está dizendo. O salmista, quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo que quando ele prepara a mesa para os nossos inimigos, quem será o jantar somos nós. Porque a única forma que uma ovelha passa de ser uma ovelha de fora da casa para dentro da casa eternamente é tornando-se o jantar. Então, querido, eu e você precisamos nos tornar o jantar. Sabe por quê? Porque só comendo de nós as pessoas vão saber de qual substância nós somos feitos. Foi só comendo de Jesus que nós sabíamos de qual substância Ele foi feito. Foi só você comendo da palavra de Deus que você vai descobrindo qual é a substância que Jesus é feito. Eu fui
hoje no almoço, num lugar, e foi bem interessante, cara, porque eu fui por causa do aniversariante, mas lá eu vi que tinha mais alguém que precisava, e eu tentei ficar o máximo de tempo próximo daquela pessoa. Eu comecei a conversar com aquele cara, porque Deus tem uma promessa, e o mais massa de tudo é que no final das nossas conversas, a gente jogou basquete junto, e ele chegou pra mim assim, ele me cumprimentou, olhou bem no meu olho e falou assim: foi um prazer te conhecer. Daí eu olhei pra ele assim, e eu falei: glória a Deus. Eu não convidei ele para vir para a igreja, não convidei ele para nada, mas ali ele conseguiu comer de uma substância diferente, que talvez em alguns momentos ele se feriu, se machucou. E às vezes a gente quer chegar para as pessoas e a gente quer fazer com que eles engulam um alimento, uma comida que ainda, cara, deixa ela sentar com você, comer pedacinhos. Faz uma brincadeira. Vamos jogar um basquete? Eu duvido que você jogue. Para que ele possa ir se alimentando aos poucos, até que chegue um momento, ele está aí num fundamento apostólico, no nivelamento, uma preparação, servindo ao Senhor. Quem está entendendo? É como se esse salmo é como se Jesus, ele tivesse, o Jesus, nosso bom pastor, ele estivesse passando aqui por nós e ele olhasse para nós como ovelhas, ele dissesse assim: ei, quem aqui está afim de cumprir seu propósito? Quem aqui está afim de cumprir seu propósito? Alguém vai levantar a mão, ele vai dizer assim: então vem cá que agora é a hora de você morrer, vem cá que agora você vai sair do pasto, você vai vir para o abatedor, e do abatedor você vai para a mesa. E a gente fica: qual é o meu propósito, Deus? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? E começa a procurar e se debater no propósito, sendo que o dono do aprisco está só esperando. Está te levando para alguns lugares para você ser preparado para chegar lá e dizer assim: agora está a vez de você morrer. Está na hora de você se doar, está na hora de você se entregar, está na hora de você entregar todo o teu sangue. E eu estou falando isso porque o Salmo 23 ele está apontando para a ceia. E, na verdade, nós como igreja nos encontramos aqui muitas vezes para ter uma experiência de poder. Poder que pode transformar a nossa vida. Só que, sinceramente, o que nós precisamos estar fazendo aqui não é uma experiência de poder, é uma consciência da vontade de Deus. A gente vem para cá e a gente quer ver poder, não quer? Você vem para cá no domingo, você quer ver Deus manifestar, você quer ver cura, você talvez venha para cá para precisar ser curado de alguma coisa. E o Senhor faz isso para o incrédulo. Mas para o crente, Ele está querendo dar uma consciência de poder. E é por isso que tem muitas pessoas que vêm num culto de domingo, levantam sua mão, adoram, se jogam no chão, recebem o Espírito Santo, se batem, e na segunda-feira continuam sendo os mesmos diabos, os meus adversários na sua própria casa, sem mudança nenhuma. Então não faz sentido, cara, você vir para cá, levantar a sua mão, adorar, se você não está vindo para uma consciência de coletiva daquilo que nós vamos fazer. Nós só queremos uma experiência melhor de poder, para ver Deus operar maravilhas, para que Ele possa me usar, para que isso possa transformar pessoas. Isso Ele pode fazer, mas o que Ele quer fazer em nós é a transformação de virtudes, querido, a santificação. Por isso que Jesus não estava preocupado com a cruz, mas Ele dava ênfase para a mesa. Por isso que a ceia é tão importante. Porque o Paulo Borges fala, ele fala que Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele não voltou para ser crucificado de novo, Ele voltou e fez uma mesa, e fez uma ceia. E todas as vezes que Ele podia, Ele fazia uma ceia. Todas as vezes que Ele podia, Ele sentava à mesa com as pessoas. Entenda uma coisa, querido: Jesus não foi traído pelo dinheiro, não foi traído numa cama. Jesus foi traído quando o seu traidor saiu da mesa. E deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Nós precisamos, querido, voltar a ter comunhão.
Nós precisamos voltar a sentar à mesa juntos. Nós precisamos nos reunir e falar do Evangelho de novo. Por isso que a ceia é importante, querido. Por isso que nós temos tempo de oração, nós temos tempo de palavra, nós temos tempo para que nós queremos que vocês estejam juntos. Porque o traidor é sempre aquele que ele sai da comunhão. O traidor é aquele que para de comungar. É aquele que decide não mais estar ali. Aí chega um momento que ele não aguenta mais. Por isso da necessidade da comunhão, querido. Jesus foi traído por alguém que tinha perdido o sentido da mesa. Sabe por que os homens traem as mulheres na cama? Porque eles perderam o sentido da mesa. Porque quando eles estavam indo para a mesa, só para satisfazer as suas vontades. Não era mais para levar o pão para a mesa. Não era mais para levar alguma coisa para a mesa. Sabe por que nós começamos a atrair uns aos outros? Porque nós não estamos mais levando o pão para a mesa. Não estamos mais levando algo. Eu estou só indo para a igreja para receber alguma coisa. Eu estou só indo para a comunhão para comer algo. Para quê? Para satisfazer a minha vontade. E a gente começa a ver isso acontecer em todos os âmbitos. Daí a pessoa come tudo que ela puder para satisfazer a sua vontade. Come pastor, come o seu filho, porque o seu filho está fazendo apenas a sua vontade. Come tudo para satisfazer a sua vontade. Entendam o comer aqui. Porque eu só vou para algum lugar se me satisfaz. Eu só vou para lá e entendo, cara. É lindo ouvir o Nick tocar aqui, bênção demais, é top, com um louvor legal, cara, que a música vem bem, a bateria vai legal, uma pregação top, aí parece que eu estou ouvindo a Deus. Não, isso não é sensibilidade do Espírito, querido. Sensibilidade do Espírito é quando tem uma música horrível, que o pregador é muito ruim, você não gosta dele, mas Deus fala contigo. Nós estamos tão aleatório das coisas que a gente fica esperando algo bom sair daqui para Deus falar com você. Não, Ele tem que falar com você a hora que você entrar naquela porta e cumprimentar um cara. Ele tem que falar com você quando você vai conversar com alguém que você não quer sentar à mesa com ele. Isso é o verdadeiro evangelho, querido. É sair daqui e fazer a prosperidade não é uma mesa cheia de cadeiras bonitas. Prosperidade é uma mesa com aquelas cadeiras que já foram usadas e desusadas milhares de vezes. Quantos cafés você tomou com alguém? Não com as pessoas que você gosta, com aqueles que você não gosta. Como é que você vai? A gente só quer um passivo. Eu só quero que a Luíse mude. E aí se ela mudar, eu me torno amigo dela. Mas eu não estou me dando para ela comer da minha carne a ponto dela começar a usar dessa substância e mudar a vida dela. É muito mais fácil eu deixar ela de lado. É muito mais fácil fazer isso do que eu pagar um preço para ver a transformação da pessoa. É por isso que muito relacionamento termina. Porque ela não satisfaz a minha vontade. Porque ele não satisfaz aquilo que eu quero. Então, se ele não mudar, então já deu para mim. E se você não mudar? E se você não fizer o caminho contrário? Se a mudança que você está esperando talvez não parta de você? Quem está entendendo? Por conta disso, querido, não existe culto de libertação, amado. É por isso que não existe um culto de libertação. Deus, quando Ele foi tirar o povo do Egito, Ele não fez um culto de libertação. Ele chamou todos para uma mesa. E tudo é mesa agora. Ele chamou o povo para sentar numa mesa. Façam um jantar, comam. Foi feito um culto, aleluia, Senhor, e aí, sai! Então não, foi feito uma mesa para que eles fossem libertos. Porque se não tiver uma mesa de libertação, nunca terá um culto de pessoas libertas. Nós tivemos uma mesa ontem fantástica, cara. Onde nós fomos, olhamos para várias coisas e falamos, cara, verdade, anda por esse caminho, isso aqui também é assim, isso aqui não está errado, isso também não está errado, e isso foi libertador. Para que a gente pudesse estar aqui adorando agora. Então precisa de uma mesa para que haja libertação na sua vida, na minha vida. Libertação do quê? Da ignorância. A ignorância é aquilo que nós não sabemos. Então é necessário que a gente sente uma mesa para que a nossa mente seja iluminada, para que o nosso entendimento seja iluminado e a gente possa sair desse ambiente. A mesa não é um encontro da necessidade satisfeita, é um encontro do privilégio da responsabilidade assumida. Então quando Paulo está falando sobre ceia, ele está dizendo assim, vocês estão comendo a própria comida.
e vocês têm que trazer algo para comerem juntos. Lucas capítulo 24, já estou quase acabando. Lucas 24, eu não vou ler todo o texto, mas 24 a partir do 13 até o 35, ele vai falar sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles caras, Jesus havia sido morto, crucificado e foi colocado no túmulo, e eles estavam frustrados, porque, como assim, cara? O Deus que disse que era o libertador, que ia fazer tudo, ele morreu. Jesus é muito incoerente, muito inconsequente, porque ele era o libertador e ele vem e não libertou ninguém. Ele veio, curou alguns cegos, alguns coxos. Talvez na verdade o verdadeiro libertador, o verdadeiro herói, ele tinha que tirar a doença do mundo, né? Não era só curar o coxo, mas tirar toda a paralisia. Não era só curar o cego, mas tirar toda a cegueira. Não era só fazer com que aquele drogado parasse de se drogar, mas fazer com que a droga parasse de fazer o seu efeito. Talvez esse era o sentido que nós temos como um libertador. Então aqueles discípulos estão andando por esse caminho, e eles estavam conversando, de repente Jesus aparece no meio. Deixa Deus falar com você, querido. Às vezes, cara, nós estamos tão cegos que Jesus pode aparecer do nosso lado e não mudar nada na nossa vida. Ele falar conosco e não mudar nada. Talvez você está passando por um problema e você pensa assim: não, se Jesus em vida vier aqui, vai mudar. Não vai mudar, porque a ótica que você tem a respeito do problema que você está passando vai fazer com que você não veja Jesus. Aqueles caras estavam andando naquele caminho e Jesus olhou, chegou no meio e perguntou: vocês estão falando do quê? Os caras olharam para ele tipo assim: de onde que tu é, homem? Tu não sabe o que está acontecendo? Todo mundo falando isso aí. Morreu o Cristo lá, o Jesus. Nós estamos indo agora. E a Bíblia fala que eles estavam indo para Emaús. E caminho de Emaús é águas quentes. E assim é a nossa vida. Quando a gente espera que aconteça um poder, uma manifestação, e isso não acontece, a gente vai viver a nossa vida. A gente vai para a piscina, a gente vai para a praia, a gente deixa tudo de lado e esquece do propósito pelo qual Ele nos chamou. A gente vai vivendo isso. E aqueles discípulos, que eram um dos 70 que estavam com Jesus, eles deixaram de fazer aquilo que foram chamados para fazer. E Jesus vem e fala com eles, e prega, e fala tudo o que tinha que falar para eles. E então Jesus começa a contar desde Moisés como uma coisa ia acontecer, e de repente eles olham assim e vê uma estalagem, uma pensão. Eles entram naquela pensão, e eles falam para Jesus: não, fique conosco agora, janta aqui, fica aqui conosco. E Jesus então ficou. E a Bíblia conta que não foi por conta da pregação de Jesus, não foi porque Jesus tinha falado para eles alguma coisa, que eles tinham mudado. A Bíblia fala que os seus olhos, as escamas dos seus olhos, ou melhor, os seus olhos se abriram quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, a Bíblia fala que seus olhos começaram a ver. E eles falaram: é Jesus. E um olhou para o outro e falou: o teu coração não queimava quando ele falava? Sim, queimava. E de repente Jesus não estava mais ali. Sabe por quê? Porque a ceia nunca disse respeito, nunca foi respeito de comer, mas sim de compartilhar. A ceia não diz respeito de nós sentarmos e comermos o pão. A ceia diz respeito de nós compartilhar. Lá eles não tinham um pão consagrado, lá eles não tinham um vinho seleto, não. Eles tinham um pão de estalagem, um pão de um hotel, com um vinho de hotel. E ali ele só partiu o pão e saiu daquele lugar. Então aqueles discípulos entenderam e voltaram para o seu propósito. A Bíblia fala que eles voltaram a Jerusalém e falaram. Ele se revelou para nós e se revelou para Pedro. Então, querido, entenda uma coisa: nós precisamos ter o senso de comunidade, amado. O seu entendimento só vai ser aberto a partir do momento que você começar a ter mais comunhão com os irmãos. Se você vem num culto uma vez por semana, você não vai conseguir ter o entendimento aberto. Se você decidiu ficar afastado, você não terá seu entendimento aberto. Você precisa da comunhão para que o seu entendimento seja aberto, querido. Imagina que... acho que foi o Vini que falou agora aqui. Imagina que nós vamos ter um atendimento da Trindade aqui hoje.
O Espírito Santo, Jesus e Deus vão sentar lá atrás. Nós vamos preparar 3 cadeiras lá para eles, lá 3 mesas. E cada um de nós aqui, para não dar bagunça, e vai ser entregue uma folha com uma caneta na mão. Cada um de nós vai ter uma folha e uma caneta. E eu peço que você seja realista agora com você. Você tem a oportunidade de falar com Jesus, a oportunidade de falar com Deus. O que você ia fazer? Ou como você imagina que essas folhas chegariam lá na mão de Jesus? Penso eu, nós íamos escrever para nós não errar nada, né? Tipo, não ter que chegar lá na hora e tipo assim, cara, é tanta coisa, eu vou começar a botar aqui no papel aquilo que eu quero que Jesus me responda, ou que me ajude, ou que alguma coisa nesse sentido. Quem pensa assim? Só eu? Eu sou o maior pecador, desculpa. Então imagina isso, cara. A grande maioria de nós provavelmente ia pensar isso. De chegar lá para Jesus, e entregar para Ele, ou sentar com Ele e dizer, Jesus, estou vivendo isso. Mas poucos de nós chegariam lá com a folha em branco para sentar e esperar, ouvir o que Ele tem para dizer para nós e anotar tudo o que Ele tem para dizer para nós fazer. Então a nossa não está errado, só não é bom. As nossas orações, elas não estão erradas, talvez não são mais boas. A gente ora para que Deus faça alguma coisa, e se Deus já fez, a gente continua batendo naquilo, talvez não é mais bom. Não é que está errado, entenda isso, não é que está errado, talvez não é mais bom. Talvez nossa oração tenha que ser outra. Talvez nosso nível de amadurecimento tenha que mudar. Nós precisamos conhecer mais a Cristo, querido. No fundo, a ceia nunca foi para comer, mas foi para repartir. Jesus estava partindo o pão, Ele disse, esse é o meu corpo, que será entregue por vocês. E aqui no texto que Ele fala, prepararei uma mesa diante dos meus inimigos, e eu estarei na sua casa para sempre. Ele está dizendo o seguinte, eu sou aquele que estará na mesa. Nós somos aqueles que vai estar na mesa. É nós que seremos partidos. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te explicar. A igreja é o corpo de... Vamos lá, a igreja é o corpo de... Ok. Quando Jesus fala para os discípulos, esse é o meu corpo, que é partido por vós. O que ele está dizendo? Que o corpo dele foi partido por mim e por você. Aí, quando Paulo vem, ele fala, assim como o Senhor me entregou, eu também vos entrego aquilo que eu aprendi. Tomando do pão, partiu e disse, esse é o meu corpo, partido por vós. Ei, se nós somos o corpo de Cristo, somos nós que estamos sendo partidos. Por isso que o Salmo 23, ele fala da ceia. É nós que estamos sendo partidos. E a gente sempre pensa que é Jesus que está sendo partido. A gente não volta mais a partir Ele, querido. Agora a gente está partindo nós. Nós precisamos ser partidos. Nós precisamos agora abrir mão de algumas vontades, alguns desejos, para que mais pessoas se alimentem desse pão, da substância que está dentro de você. E talvez o dia que Jesus partiu o pão, Ele estava partindo você no meio lá. Em que momento está na hora de você começar a ser partido, querido? Até quando você vai esperar para ser partido de fato? Você vai esperar que alguma coisa aconteça para você se entregar de fato para o Evangelho? Deus tem falado com muitos aqui dentro a respeito de como devem viver no Senhor, mas muitos ainda estão esperando alguma coisa acontecer. Um anjo vir falar, o próprio Jesus aparecer. E talvez Ele já disse para você o que você precisa fazer, querido. Fique de pé comigo. Quero chamar as pessoas que vão ajudar na ceia. E hoje nós vamos fazer diferente, tá? A gente vai passar o pão primeiro, tá? Porque eu tenho convicção no meu coração que todos que estão aqui dentro já carregam alguma coisa.